Depois de 1 zilhão de mensagens, finalmente fiz o roteiro de Geografia e Sociologia, 50% da matéria em apenas um dia. E esse é o 6º vídeo da série. Em outros anos eu tinha feito vários vídeos, tenho de Biologia, Química, Física, Linguagens e História. Só não tem de Filosofia e Matemática e eu não vou conseguir fazer esse ano, infelizmente. Mas com esse vídeo você passa a ter mais uma ferramenta para ver grande parte da matéria do Enem em apenas uma semana. Esse vídeo especificamente é um roteiro para você ver mais da metade da matéria de Geografia e Sociologia em apenas um dia. É um vídeo de roteiro, ou seja, eu vou te falar o que você tem que estudar em cada momento do seu dia, é pensado por uma pessoa que tem 8 horas disponíveis. E claro, para conseguir fazer isso, você tem que ser muito prático no seu estudo. Então eu vou te falar um roteiro das coisas que você precisa estudar e exatamente que aspecto dessas coisas precisam ser estudadas. Então como é que você vai fazer? Você vai pegar o assunto que eu vou te falar, vai ler rapidamente sobre ele e fazer um pequeno resumo. E esse modelo tem funcionado bem. Eu fiz lá atrás, há vários anos, o vídeo de biologia. Muitas pessoas gostaram, pediram para eu fazer mais. Aí eu fiz o de química, muitas pessoas gostaram, pediram para eu fazer mais. Então eu tenho tentado fazer 1 ou 2 por ano e todos eles têm tido sucesso. As pessoas conseguem estudar muito da matéria em apenas um dia e ficam voltando nesses vídeos a cada ano para fazer uma boa revisão. Então é isso. Presta atenção nesse vídeo, faz as anotações das coisas que eu vou te falar e depois você pega e reserva 8 horas para tentar fazer todas essas coisas em apenas um dia. Para o caso de Geografia e Sociologia, vai ser 2 em 1, porque a maior parte da geografia que cai no Enem é geografia humana, não é geografia física. Geografia física cai um pouco só, e geografia humana é muito inseparável de sociologia. É basicamente a mesma coisa, olhada por um olhar sociológico de questões sociais e problemas. Então isso é o que caiu no Enem. Geografia humana com sociologia, um pouco menos geografia física. E aí, se você quiser mais detalhes do quanto que cai de cada coisa, você pode ver o meu vídeo Desmontei o Enem, que tem uma análise detalhada com o ranking e os percentuais de cada assunto que cai na prova de geografia e sociologia. E uma informação adicional para te tranquilizar em relação à prova de humanas é que várias das questões você consegue responder lendo o texto que está na própria questão. Nem tudo você precisa saber antes da prova. Claro que é bem melhor para você saber grande parte e ainda ter o texto para te ajudar. Mas você não precisa ficar estressado por não saber 100% da matéria. Você ainda vai ter uma chance de responder com o texto que é dado. Então esse roteiro eu separei em 7 temas. Você vai ter que estudar 7 temas em 8 horas e eu coloquei uma parte no final bônus para quem tem um tempo a mais sobrando para aumentar o percentual da prova que você vai ver. Com esses 7 temas, você vai ver mais de 60% da matéria. E eu separei da seguinte forma. Você vai ver um pouco de agricultura moderna, por 1 hora, impacto ambiental, por 1 hora e meia, globalização e tecnologia, mais 1 hora e meia, demografia e urbanização, mais 1 hora e meia, 1 hora para questões de gênero, 45 minutos para Oriente Médio, 45 minutos para geografia física. E isso vai totalizar 8 horas. E aí, se sobrar o tempo, tem a parte bônus. E aí, vamos então destrinchar cada tema, o que especificamente você precisa dar uma estudada nesse tempo disponível. E de novo, você precisa ser bem prático. Eu vou te falar os tópicos, você vai procurar o que é isso, a definição, e tentar fazer um resuminho com as suas próprias palavras para garantir que você entendeu do que se trata. E aí, então, começando com a agricultura moderna, eu dividi em 6 tópicos. O primeiro deles, eu preciso que você saiba o que é Revolução Verde e o conceito de agricultura moderna. O segundo tópico é o que é o agronegócio brasileiro. O terceiro tópico é urbanização do campo, que é um movimento mais recente na história brasileira, e êxodo urbano. E a gente vai para o quarto tópico, que vai ser frentes pioneiras e fronteira agrícola. Você precisa conhecer esses conceitos. O quinto tópico é grilagem de terras, terras devolutas e desapropriação de terras indígenas. É meio que um mesmo assunto. E depois eu quero que você pesquise quem foi Chico Mendes, que aí é um personagem importante da história brasileira no que se relaciona ao ativismo. E aí você vai ver que todos esses assuntos dentro de agricultura moderna são tópicos diferentes, mas estão completamente interligados. É tudo meio que um assunto apenas. Por isso que eu falo que as questões de geografia humana e sociologia são meio inseparáveis. É meio que o mesmo assunto olhado por ângulos diferentes, e nesse vídeo eu estou tentando te falar quais ângulos é mais importante você estudar. Então dá uma leitura sobre esses assuntos, faz um resuminho, vê se entendeu mesmo, depois olha tudo junto para ver se faz sentido, se está mesmo interligado, e depois coloca no seu processo de revisão para ver mais algumas vezes até a prova. E aí, aproveitando que a gente acabou de ler sobre Chico Mendes, vamos para o nosso segundo assunto que está completamente interligado com esse personagem, que é impacto ambiental. Impacto ambiental é um assunto de extrema importância para o Enem.
Cai tanto em geografia, como em biologia, como em química. Então você precisa dominar bem esse assunto. E aí eu dividi ele para você em 5 tópicos. O primeiro e maior deles é um meio de geografia física aí, mas é um tópico importante para dar uma introdução nesse tema. Eu separei 30 minutos para você ver. Climas e biomas brasileiros com um foco em desmatamento. Então os biomas brasileiros sofreram muito desmatamento durante a nossa história, resta um pouco deles hoje em dia, não resta eles completamente. Então é legal você ver quais são os biomas e o que tem acontecido com eles em termos de devastação e de impacto ambiental. Então esse tópico é muito interessante você fazer uma tabela, tanto de clima e dar uma olhada nos principais climogramas também, como também para biomas dá para você fazer uma tabela de quais são os biomas, quais são as características e como eles já foram devastados. E a gente vai para o segundo tópico, também muito importante atualmente, que é aquecimento global. Tudo que você conseguir ler sobre vale a pena, e não só nesse dia de tentar ver a matéria inteira, como até o dia do Enem. Qualquer assunto relacionado vale a pena dar uma olhada, porque deve cair na prova. Queimadas é um tópico muito atual, dá uma olhada no que aconteceu no Brasil nesse ano em termos de queimadas. Dá uma estudada em El Niño e Laninha, qual que é a diferença dos dois e o que acontece quando está no El Niño e na Laninha para o Brasil. Então, quais são os impactos desses fenômenos para o clima brasileiro. E aí, para fechar esse tema, tem um vídeo no canal, que eu já soltei até 2 vezes esse vídeo. É um vídeo que tem mais de 20 impactos ambientais e um resumo já feito, uma explicação do que cai na prova em menos de 30 minutos. Então acho que vale muito a pena você ver esse meu vídeo. Eu vou deixar o link na descrição, mas vamos para o terceiro tema desse nosso dia de tentar ver tudo mesmo. E esse terceiro tema também é de extrema importância, é globalização e tecnologia. Globalização é um assunto que cai em geografia, cai em história e cai muito em linguagens também. Então saber um pouco mais sobre esse assunto te dá muitos pontos, porque cai em várias matérias. E aqui eu até separei uns tópicos para você, mas compensa mais você ouvir minha explicação para depois procurar os termos que eu usei, do que simplesmente sair estudando, porque é um assunto meio complexo. Então vamos lá. Você tem que saber o que é globalização e como ela está associada aos avanços tecnológicos que ocorreram a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo nos últimos 60, 70 anos mudou muito, mudou mais nesse tempo do que tinha mudado antes. Se você for pegar no seu dia a dia, quase tudo que você usa é algo bem recente para a humanidade. Você estar vendo esse vídeo agora é uma prova disso. Não existia TV há 150 anos, não existia internet há 50 anos, não existia smartphone há 20 anos. E várias outras revoluções tecnológicas e na área de saúde também ocorreram nesse período. Então o que aconteceu é que o mundo mudou demais nos últimos 100 anos. Não só era extremamente difícil para as pessoas vislumbrarem o que aconteceria nos próximos anos, algumas décadas atrás, como para a gente é muito difícil entender o que aconteceu, porque a gente está no meio do furacão e as coisas acontecem muito rapidamente. Então, essa fase que começou a acontecer a partir da Segunda Guerra e tem acontecido constantemente e está acontecendo agora, é bem difícil de ser analisada e é muito revolucionária, porque muitas coisas mudaram e ainda estão mudando. Então, alguns pensadores mais famosos, filósofos, sociólogos, tentam analisar essa transformação. E aí tem alguns conceitos que compensa você conhecer sobre essa fase. Então, por exemplo, essa fase, por alguns autores, são chamadas de formas diferentes. Tem autor que chama de hipermodernidade, tem autor que chama de pós-modernidade, tem autor que chama de modernidade líquida. E tem algumas características específicas que você precisa conhecer. Então você precisa conhecer as características dessa fase que a gente está de transformação. E aqui eu vou te falar algumas delas e você dá uma procurada nesse contexto todo, que é o terceiro tema do nosso roteiro. Então, de novo, resumindo, antes de eu te dar alguns detalhes, você vai ver o que é globalização e como ela está associada aos últimos avanços tecnológicos. Fora isso, é legal você conhecer os termos pós-modernidade, hipermodernidade e modernidade líquida. E aí vamos para algumas das características, que é o que você precisa estudar quando estiver estudando globalização. Quais são as características desse mundo pós-moderno globalizado? E aí, a gente vive num mundo em que constantemente tem o encurtamento do espaço e a aceleração do tempo. O que isso quer dizer? Cada vez as coisas acontecem mais rapidamente por causa da tecnologia, então a gente vive num mundo de imediatismo e efemeridade, e em relação ao encurtamento do espaço, você tem que entender que décadas atrás demorava semanas para uma pessoa que está em outro continente
ter notícias suas. E agora a gente tem essa notícia instantaneamente por causa da internet. Fora isso, com o advento da internet e da mídia globalizada, a gente tem uma cultura global. Então as coisas que acontecem em um lugar do mundo são meio similares às coisas que acontecem em outro lugar do mundo no cotidiano. Então você vai ter uma estrutura familiar, você vai ter em casa uma TV, uma geladeira, vai ter provavelmente um carro para ir para o trabalho, ou vai pegar um transporte coletivo. Então existe uma cultura global que não acontecia antigamente. Antigamente era mais diversificado o modo de vida das pessoas. E isso cada vez mais uniforme. Então a gente até tem uma lógica de tentar preservar as nossas tradições. E aí tem aquele conceito nosso de herança cultural, de patrimônio imaterial. Mas isso fica cada vez mais em segundo plano para essa cultura globalizada. Então você quer pegar outro exemplo disso? É, por exemplo, as estrelas musicais. Todo mundo no mundo inteiro está meio que ouvindo as mesmas músicas. Se você for pegar, por exemplo, os streamings, se você pegar o top 10 no Brasil, o top 10 nos Estados Unidos, o top 10 na Espanha, o top 10 na Inglaterra, você vai ver que vários dos filmes e séries que estão no top 10 de um estão no top 10 de outro também. Então você vai ver que as influências de cada pessoa no mundo começam a ser cada vez mais a mesma. E aí, para esse fenômeno, a gente dá o nome de cultura global, outros conceitos associados. Indústria cultural, sociedade do espetáculo. Uma coisa também que é bem recente, tem a ver com a globalização, é o aumento da crise de confiança nas instituições tradicionais. Então ninguém mais acredita no Estado, por exemplo. E aí, por último, eu colocaria como coisas importantes desse nosso momento atual, é um aumento significativo dos transtornos mentais. Então, hoje em dia é muito comum, quase todo mundo tem algum tipo de transtorno, às vezes com diagnóstico, às vezes sem. E também tem uma questão de polarização e discurso de ódio, que é meio cíclico na história da humanidade, mas que recentemente tem aparecido várias vezes. Então esse foi meio que um resuminho aí desse tema globalização e tecnologia, que é um tema extremamente complexo. Eu separei 1h30 para você estudar, vale a pena você até dar uma olhada de novo no que eu acabei de te falar, pega os termos que eu fui usando, dá uma procurada em cada um deles e faz um micro resumo. Então você vai pegar lá e falar, encurtamento do espaço, o que é isso? Hipermodernidade, o que é isso? Indústria cultural, o que é isso? Sociedade do espetáculo, o que é isso? Então eu falei em cerca de uns 10 fenômenos aí que você tem que destrinchar nessa 1h30 sem perder de vista que tudo é uma coisa só. É essa transformação imensa e intensa que tem acontecido nos últimos 100 anos da humanidade. E aí, só para fechar esse tema, eu daria uma procurada também em inteligência artificial. Então a gente teve uma evolução muito grande também nesse aspecto nos últimos anos. Dá uma olhada no prós e contras da inteligência artificial, porque é algo que pode fazer muito bem e muito mal pra gente, como a maioria das tecnologias. Energia nuclear pode ser bom, mas bomba nuclear é péssimo, então você tem que olhar a inteligência artificial com essa perspectiva de o que pode ser bom e o que pode ser mal. Mas beleza, vamos para o nosso quarto tema. Eu vou tentar dar uma acelerada porque o vídeo tá grande. É que infelizmente em geografia humana e sociologia nem tudo é só estudar e decorar. Algumas coisas você tem que tentar entender também para ir bem na prova. Então vamos lá, próximo quarto tema, demografia e urbanização. Então eu separei 1h30 para você ver. Primeiro tópico, conceitos de demografia e pirâmides demográficas. Então isso aí é meio de decorar, você tem que dar uma lida, fazer um resuminho. Depois, entender o que é transição demográfica e envelhecimento populacional. Envelhecimento populacional é um fenômeno que está acontecendo no mundo, já aconteceu para os países mais envolvidos, está acontecendo no Brasil agora, já estamos no fim do processo, e tem vários países que estão começando ainda a passar por esse processo, então é algo que tem uma chance razoável de cair no Enem. A gente vai para macrocefalia urbana, já dentro de urbanização, você tem que estudar macrocefalia urbana com um foco nos problemas causados por ela, então as consequências negativas da macrocefalia urbana. Depois eu quero que você dê uma lida em vários conceitos relacionados à urbanização e sociologia, então você tem que pegar esses conceitos, dar uma lida e fazer um resuminho. Então, conceitos importantes dentro de urbanização e sociologia, que estão interligados. Primeiro, especulação imobiliária, depois gentrificação, segregação socioespacial, função social do espaço público, democratização do espaço público e gestão participativa. Então esses são temas que é importante você ter uma ideia do que se trata cada um deles, porque pode cair no Enem, alguns deles devem cair no Enem para essa prova já. Então é só saber do que se trata, para caso caia um texto você conseguir identificar qual que é o fenômeno relacionado à urbanização
que você tem que assinalar nas alternativas corretas. E aí um último tópico que eu quero que você estude dentro de demografia e urbanização são os tipos de migração. Com isso a gente acaba o nosso quarto tema, vamos para o nosso quinto tema, que é questões de gênero. É um assunto mais de sociologia, mas de novo, tá meio interligado tudo. Para começar esse tema, o primeiro tópico é para te dar uma base. Eu quero que vocês deem uma lida na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é um documento importantíssimo não só para a humanidade, como para a prova do Enem. Ele cai muito em linguagens, cai muito em humanas, cai muito em redação. Então dá uma lida nesse documento que vale muito a pena. Depois eu quero que você estude o tópico manutenção do status quo. Depois eu quero que você dê uma lida em o que é patriarcado e como ele se manifesta nos dias de hoje. Depois você vai estudar violência contra a mulher, tipos de violência, tipos de assédio e dar uma olhada no que é a Lei Maria da Penha. E por último, eu quero que você estude o que é construção social, o que é identidade de gênero e como esses dois conceitos se relacionam. E com isso a gente acaba o nosso quinto tema. Faltam 2 temas e o bônus, mas a partir de agora é um pouco mais fácil, porque são mais coisas de decorar do que de entender. Então você tem a chance de ser um pouco mais prático nesses últimos temas. Então a gente vai para o tema 6, que é de Oriente Médio. Esse é um tema para você tentar fazer o mais rápido possível. Eu quero que você saiba desse tema como foi a criação de Israel, o que é a expansão de Israel, vinculado às guerras que tiveram no período até hoje, e o que é a questão palestina. Então, 3 tópicos dentro desse 6º tema, tenta ser o mais prático possível. Como foi criado Israel, o que é a expansão de Israel e as consequências para o dia de hoje, e o que é a questão palestina. Com isso, a gente pode ir para o nosso 7º tema, que é o tema mais de geografia física. Como eu falei no começo do vídeo, cai menos do que geografia humana, bem menos. Então, você vai fazer um estudo bem específico. A gente já viu em outros tópicos sobre clima, bioma, e aqui tem um pouco mais de geografia física. E aí o que eu acho que você pode estudar bem rápido e tem uma chance razoável de cair. Dentro de geografia física, nosso 7º tema, estude tectonismo, estruturas geológicas e formação das rochas. Fora isso, dá uma olhada em cartografia, quais são as projeções, prós e contras de cada uma delas, e o que são coordenadas geográficas e escala. E aí, para a escala, é legal você saber calcular, é um tema interdisciplinar, às vezes cai em matemática, você tem que saber o que é escala e como calcular a escala. E aí a gente fecharia o nosso 7º tema, esse é o roteiro para 8 horas. Caso você tenha um pouquinho mais de tempo disponível, eu separei uns outros tópicos para você dar uma olhada, que acrescentaria alguns pontos possivelmente na sua nota. E aí essa parte bônus você só faz se sobrar tempo mesmo. O primeiro tópico seria hidrografia da Amazônia. O que você tem que entender da hidrografia da Amazônia é que tem 3 camadas. Tem a camada mais tradicional, que são quais são os principais rios da Amazônia. Tem uma camada atmosférica, que são os rios voadores, e esse é um assunto importante porque esses rios voadores vão para outras regiões do Brasil e causam várias chuvas em outras regiões do Brasil, e tem uma camada ainda subterrânea na Amazônia, com vários rios abaixo, bem abaixo da superfície e formando aquíferos. Então é importante você conhecer esse conceito. E aí, para terminar, acho que valeria a pena você estudar as massas de ar do Brasil, e também a questão do separatismo no mundo, em especial para a China, que tem várias regiões com conflitos. Então é legal você entender a questão de Taiwan, é legal você entender as crises políticas que acontecem em Hong Kong, e tem mais coisa ainda na China. A China é uma região com várias questões relacionadas ao separatismo. Então, com isso, eu acho que você tem um roteiro aí com um potencial de se aproximar de 75% da prova. Esse é um roteiro riquíssimo. Claro que eu foquei nos aspectos que são bem mais cobrados pelo Enem e não em absolutamente tudo de todos os assuntos. Mas lembrando para você, fora essa preparação que vai ser bem boa, você ainda tem a chance de tentar acertar as questões pelos textos das questões. Então eu acho que isso te dá uma ótima preparação para geografia e sociologia. Então espero que esse vídeo te ajude. Não deixa de ver os outros vídeos da série que já ajudaram milhares de pessoas, das melhores séries aqui do canal, acho que vale a pena. Então por hoje é isso, obrigado!